Olá, você tem algum problema aí na articulação do quadril e quer saber se chegou o momento de realizar a cirurgia de prótese do quadril? Então fique atento, pois vou falar 10 sinais e sintomas de que pode ser o momento de realizar a cirurgia de artroplastia total do quadril. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico oncologista ortopédico e cirurgião do quadril. Caso você tenha interesse aí nesses assuntos da região do quadril, de prótese de quadril, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não perderá nenhum dos conteúdos que virão a seguir. Você é um paciente que já foi submetido a uma cirurgia de prótese de quadril ou está no momento aí de indicação da cirurgia? Coloca aqui nos comentários como foi ou como está sendo o momento de decisão em relação a quando realizar a cirurgia de prótese de quadril. Então, o que é a cirurgia para implantação da prótese de quadril, que é chamada de cirurgia de artroplastia total do quadril? Então, esta é uma cirurgia que é feita uma substituição da articulação aí do paciente que já está danificada por um implante artificial, que é a prótese de quadril propriamente dita. Essa prótese, ela é responsável por substituir então a função dessa articulação, então manter os movimentos aí articulares e principalmente, a principal indicação é aliviar ou eliminar a dor do paciente que já tem essa articulação comprometida. Essa cirurgia é indicada para diversos tipos de situação, tá? A doença mais comum em que ela é indicada e realizada é a osteoartrose de quadril, que é o desgaste aí da articulação ao longo do tempo. Mas ela é utilizada em diversos outros tipos de situação. Então, em fraturas do quadril, o paciente que tem fraturas também podem necessitar desse tipo de cirurgia. Paciente que tem uma necrose asséptica da cabeça femoral ou osteonecrose aí do quadril também podem ter indicação. Artrites inflamatórias, né, como artrite reumatoide, como lúpus, também pode ter necessidade. Sequela aí de doenças da infância, como doença de Pertz, displasia do quadril, epifisiolistese, também podem necessitar aí do procedimento. Pacientes que têm tumores na região do quadril também podem necessitar desse tipo de cirurgia. Após a retirada do tumor, pode ser necessária a substituição aí articular. Então, sequelas de infecção, sequelas de pioartrite, infecção no quadril também podem necessitar. Então, existe uma série aí de indicações aí de realizar o procedimento. Existem as indicações agudas aí, como fraturas, e aí não tem muita opção aí do paciente escolher em relação à indicação da cirurgia. Mas para a questão da doença crônica, aquela doença degeneração articular lenta que ocorre ao longo dos anos, o paciente vai sentindo um problema que vai se agravando ao longo do tempo, mas chega um momento em que surge a dúvida de qual que é a melhor opção de tratamento, se a linha conservadora aí de tratamento sem cirurgia ou se chegou o momento de realizar o procedimento. Quando bem indicada, a cirurgia de prótese quadril, ela tem bons resultados funcionais, então na questão do alívio da dor, da volta da mobilidade do quadril, da melhora de qualidade de vida do paciente, mas, obviamente, existem riscos aí relacionados ao procedimento, tá? Hoje em dia esses riscos são menores, tá? A técnica cirúrgica de anestesia, elas têm evoluído, então cada vez o paciente fica melhor, mais rápido, mas como qualquer procedimento cirúrgico, existem seus riscos envolvidos. Então é muito importante saber o real momento aí de indicação da cirurgia. Além disso, não é uma cirurgia que dura para sempre. Como qualquer material em que exista um movimento, existe um desgaste aí da superfície da prótese, tá? Então é muito importante definir qual que é o melhor momento aí da cirurgia. É importante entender que não existe um único sintoma ou um único exame que defina qual que é o momento aí de realizar a cirurgia, tá? É uma somatória aí dos sinais, dos sintomas que o paciente sente, do quanto que o desgaste articular interfere aí na sua vida, na sua qualidade de vida, para decidir o melhor momento. Então, eu vou falar 10 sinais e sintomas dos mais presentes, dos que mais observo aí nos pacientes para indicação da cirurgia. Então, não é apenas um ou outro, tá? Quanto mais sintomas estiverem presentes, quanto mais sinais estiverem presentes, maior a chance do paciente ter uma indicação de cirurgia, maior o benefício que ele vai ter com esse procedimento.
Se ele tiver poucos desses sintomas, provavelmente a maior chance é que ele tenha ainda um controle aí com tratamentos conservadores não cirúrgicos. Então vamos lá. Então o primeiro sinal aí de um paciente que pode ter indicação de cirurgia é o afastamento aí das suas atividades esportivas. Então muitos dos pacientes eles fazem algum tipo de esporte, né? Então futebol, corridas, tênis, e muitas vezes o paciente, pelo seu nível de dor, de incômodo, ele acaba naturalmente se afastando desse tipo de atividade esportiva. Então, ele sente que essa atividade começa a causar dor. E aí, quando ele se afasta dessa atividade, ele sente que ele não tem tantos sintomas. Então, ele faz isso para seu conforto, aí aliviar os seus sintomas. Então, muitos dos pacientes acabam saindo das suas atividades esportivas. Isso para ele, num primeiro momento, pode ser uma coisa contornável, né? Fazer o esporte talvez não seja uma coisa fundamental aí no seu dia a dia, ele consegue viver bem, mas esse é um primeiro indício aí do paciente que possa necessitar do procedimento cirúrgico. Outro sinal bem frequente é a parada de caminhada de longas distâncias. Então, muitos pacientes podem caminhar aí esportivamente e eles começam a ter limitação em relação a essas caminhadas, e outros pacientes não, para suas atividades do dia a dia. Muitos precisam se locomover, ir ao trabalho, fazer compras. E ele começa a perceber que as caminhadas longas começam a incomodar, né? Então ele começa a ter que caminhar menos, planejar distâncias menores, ou ele começa a ter que parar aqueles longos percursos para descansar, para tentar aliviar a sua dor. Então o paciente começa a perceber que ele começa a ter menos capacidade de caminhar longas distâncias. Um terceiro sinal é a dificuldade aí de agachar e levantar. Então a articulação do quadril ela é muito exigida aí nesse movimento de agachamento e ao se levantar, tá? Então o paciente começa a sentir dificuldade para fazer esse movimento. Então ele derruba um objeto no chão, ele tem dificuldade de pegar. Isso aí se reflete para entrar e sair de um carro, por exemplo, em que além do movimento de agachamento, existe uma rotação do corpo, né? Principalmente em carros mais baixos. Então o paciente começa a ter muita dificuldade para se agachar, levantar, para entrar e sair do carro. Então ele começa a ter dificuldade, começa a ter que se adaptar para esses movimentos. Então ele não tem mais essa facilidade aí de fazer esse que teoricamente é um movimento simples, é um movimento muito cotidiano. Então ele começa a ficar mais frequente nessas atividades cotidianas aí do paciente. Marcha claudicante é outro sinal. O que é isso? É quando o paciente começa a mancar. Então, conforme a articulação do quadril vai se deteriorando, vai tendo uma lesão aí mais definitiva, o paciente vai se adaptando a essa nova situação. Uma dessas adaptações é começar a mancar, porque ele começa a encurtar o tempo que ele passa a carga nessa articulação do quadril que está com dor. Então, isso é natural, é um ato reflexo, o paciente nem pensa nisso, tá? Mas ele naturalmente, para sentir menos dor, ele encurta o tempo que está nesse passo e alonga o outro passo. Então começa a haver uma assimetria, uma diferença aí na marcha, tá? O paciente começa a se adaptar aí para diminuir a dor, só que aí ele começa a mancar, tá? Muitas vezes ele não percebe isso, muitas vezes são pessoas, familiares, amigos próximos que começam a perguntar para ele: você está mancando? E às vezes o paciente, não estou mancando, ele às vezes não percebe. Conforme a deterioração articular vai progredindo, isso vai aumentando, aí o paciente começa a perceber que ele usa desse artifício para não sentir dor. E aí, para aqueles desgastes mais avançados, o paciente começa a usar algum tipo de apoio. Então, além de mancar, ele percebe que ele precisa de um apoio aí contralateral, uma bengala em geral, para conseguir fazer os seus movimentos, para conseguir fazer a sua caminhada. Outro sinal importante é a dificuldade do paciente em colocar calçados, colocar seu sapato. Então essa é uma atividade muito emblemática, né? Porque é uma coisa muito do dia a dia, né? Todo mundo, em algum momento do dia, sai da cama, vai sair de casa, e aí coloca um calçado, coloca um sapato. Então, isso faz parte do dia a dia de todos os pacientes. E aí é uma atividade teoricamente simples, né? Em que uma pessoa que não tem limitação articular faz em menos de 30 segundos. Já um paciente que tem artrose no quadril, isso começa a ser um desafio,
Porque a limitação aí de flexão aí da articulação, de rotação, começa a dificultar o paciente de fazer esse agachamento, essa inclinação do corpo para frente. Isso causa dor. Além disso, o paciente já vai ficando com a articulação mais rígida. Então, esse movimento acaba ficando um movimento mais complexo. O paciente tem que se adaptar, virar um pouquinho de lado, colocar calçadores, ou troca o calçado por um calçado que não precise amarrar. Ele vai se adaptando, mas esse é um sinal importante aí do paciente que pode necessitar aí da cirurgia. Outro sinal importante é a diminuição da atividade sexual do paciente, tá? Muitos dos pacientes aí estão numa faixa etária que ainda realizam aí atividades sexuais, né? Tem o desejo de realizar atividade sexual, só que muitas vezes a dor pode ser um limitante, tá? E aí ele pode começar a evitar a atividade sexual por conta disso, tá? Principalmente mulheres, né? A posição aí de papai e mamãe, ela necessita fazer a abdução, né? A abertura aí do quadril, a flexão, e essa é uma posição dolorosa aí para o paciente, tá? Então isso começa a afetar a vida do casal também, né? Muitas vezes eles teriam o desejo aí, o apetite sexual ainda de realizar essa atividade, e a articulação do quadril comprometida limita isso, o paciente evita, ele não vai sentir dor, não tem mais prazer em realizar a atividade. Então, esse é outro sinal importante aí, é a limitação da capacidade de realizar atividade sexual. Outro sinal, então, é o afastamento aí das viagens, atividades de viagens, atividades de lazer, tá? Então, o paciente, para realizar essas atividades, ele precisa da sua mobilidade. O quadril é fundamental para a mobilidade do paciente, tá? E essas são atividades em que o paciente vai sair da sua zona de conforto, lugares que ele conhece, que ele já está adaptado. Então, ele vai precisar subir e descer do ônibus, vai precisar subir uma rampa, fazer uma trilha, subir escadas. Ele não sabe o tempo que ele vai precisar ficar caminhando. Então, por ser uma atividade de menor previsão, o paciente se sente inibido de fazer esse tipo de atividade. E aí ele começa a evitar. Começa a não ir numa casa de amigo, começa a não querer ir para uma casa de familiar de fim de ano, começa a não querer fazer viagens novas, né? Então começa a ficar inibido de realizar esse tipo de atividade, justamente porque ele perdeu a mobilidade aí em relação da articulação do quadril. Então, o afastamento das atividades de lazer e viagens é muito presente aí nos pacientes que precisam aí fazer a realização da prótese de quadril. A necessidade do uso constante dos analgésicos é outro sinal, tá? Anti-inflamatórios, analgésicos. Num primeiro momento, quando começa o desgaste, o paciente em geral não precisa de medicamentos, tá? Ele sente um desconforto, uma dor, mas isso é totalmente compatível com o seu dia a dia. Com o passar do tempo, ele pode ter crises, episódios de dor, em que ele vai necessitar do uso dos analgésicos, tá? Para tentar dar um alívio, uma ajuda, tá? E conforme esse desgaste vai piorando, vai se acentuando, o paciente pode necessitar do uso frequente desses analgésicos. Alguns pacientes necessitam do uso diário. E sabemos que o uso dos remédios pode trazer efeitos colaterais. Nenhum paciente pode tomar um anti-inflamatório diariamente. Isso pode trazer problemas de hipertensão, problemas renais, problemas digestivos, sangramentos, tá? Pacientes começam a ter pressão alta por causa da artrose no quadril. Por quê? Porque começa a sentir uma dor diária, tá? Começa a usar remédios. Isso começa a causar uma descompensação clínica do paciente, tá? Então, se um paciente necessita de um uso de remédio diariamente, esse é um fator muito forte aí para a indicação de cirurgia. Outro fator importante é o desânimo, depressão do paciente, tá? Então, quando o paciente perde sua mobilidade, sua capacidade de movimentação, isso mexe com o psicológico, mexe com o mental do paciente. Então, ele tinha uma vida ativa e, de repente, ele se vê muito limitado. Então, eu falei várias atividades do dia a dia, cotidianas, que deveriam ser simples e que isso já não é nada simples para o paciente, tá? Muita dificuldade para acordar todo dia e fazer seu dia a dia, tá? Isso mexe muito com o psicológico. É comum o paciente ficar desanimado com isso, com essa limitação que ele tem. Então, isso é um fator super importante aí para a decisão
de fazer ou não a cirurgia. Se ele tem esses sintomas, é um fator muito forte aí para a indicação da cirurgia. E o último sinal, que eu acho super importante também, é a falta de resposta com os tratamentos conservadores não cirúrgicos, tá? É importante que o paciente, antes que ele tenha indicação de cirurgia, que ele já tenha esgotado todas as alternativas de tratamento conservador, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre isso, sobre todas as alternativas de tratamento conservador sem cirurgia. Então é importante que ele tenha passado por todas essas etapas. Então, que são ajustes aí no seu dia a dia, ajustes no posicionamento, uso de apoios, a fisioterapia, ajuste na sua dieta, né? Na questão do peso do paciente, na viscosupplementação. Então, existem várias alternativas de tratamento conservador. Mas quando ela se esgota, o paciente já realizou todas essas alternativas e ele ainda mantém uma limitação grande das suas atividades, aí sim, aí parece ser o momento de realizar a cirurgia de artroplastia do quadril. Reparem que desses 10 fatores, em nenhum deles eu falei do exame, tá? Do exame de imagem, do grau de lesão da radiografia, de quanto que ele tem de lesão na ressonância magnética, tá? Esses exames, óbvio, eles devem ser solicitados, eles são importantes para o médico entender o que o paciente está sentindo, tá? Prever o quanto que essa articulação está desgastada, ver o quanto de cartilagem ainda resta, tá? Se existe um contato do osso com o osso, tá? É importante para o entendimento aí dos sintomas e para saber se ele tem uma perspectiva de resposta com tratamento conservador. Mas nenhum exame é definitivo aí para decisão do momento da cirurgia, tá? A gente utiliza para entender o que o paciente está sentindo. Mas não existe, chegou o grau de lesão avançado, agora chegou o momento da cirurgia? Não. Existem muitos pacientes com radiografias, exames semelhantes, e o quadro clínico deles está completamente diferente, tá? Por quê? Alguns estão fazendo o tratamento correto, outros não estão fazendo. Alguns podem ser compensados, outros não, tá? Então o exame não é um fator fundamental, ao meu ver, para a decisão da cirurgia. O quanto que está interferindo aí na vida do paciente é mais importante. Então é importante lembrar que ninguém quer ser submetido a uma cirurgia. Claro que não, né? Quem que sai de casa e fala hoje quero fazer uma cirurgia, né? Ninguém, tá? Existem riscos envolvidos, tá? Só que é importante entender que houve avanços na questão da cirurgia. Então, uma cirurgia de artroplastia do quadril hoje é muito diferente do que foi há 30 anos, por exemplo, né? Então, se houve uma experiência negativa, um conhecido que evoluiu mal, hoje a gente tem recursos, né, para tentar minimizar esses riscos, tá? Mas é importante que essa cirurgia seja feita no momento certo para o paciente, tá? Ela não deve ser indicada quando ainda existe uma perspectiva de tratamento conservador sem cirurgia, e também a gente não pode esperar que o paciente tenha todos esses sintomas e esteja muito limitado para executar a cirurgia. Isso também atrapalha a execução da cirurgia, o resultado final, tá? Então é importante ter um equilíbrio, tá? Então, como eu falei, ninguém quer ser submetido à cirurgia, mas a partir do momento que o paciente entenda a transformação da vida dele com o procedimento cirúrgico, talvez seja mais fácil dele entender, dele aceitar a indicação aí do procedimento, tá? A partir do momento que o paciente decida que esse é o momento, aí ele tem que buscar mais informações de como é feita a cirurgia, de como que é feita a prótese, de quais adaptações ele tem que fazer em casa, de como que vai ser a sua reabilitação, tá? Quais são os riscos que podem ser minimizados, procurar um profissional que ele tenha confiança, que ele tenha indicação, para poder cercar tudo que envolve a cirurgia de artroplastia do quadril, para que ele tenha o melhor resultado possível. Existe um mundo de informação aí relacionado à cirurgia de prótese quadril, então vou deixar uma playlist aqui em cima também, dizendo vários aspectos aí relacionados à cirurgia, a idade, o risco de complicação, reabilitação, adaptação de casa. Existem vários conteúdos aqui no meu canal. Vou deixar a playlist, o link aqui acima para vocês também, tá bom? Espero que tenham gostado aí desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, dê um like, compartilhe com algum amigo, um familiar que possa se beneficiar aí desse tipo de conteúdo. Coloquem aqui nos comentários as suas dúvidas relacionadas a esse tema.
Não posso resolver, dar condutas de casos específicos, mas dúvidas genéricas terei o maior prazer em responder. Paz e saúde para todos e até a próxima.